Notícias, economia, saúde, variedades, mundo do trabalho, giro sindical, Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini e está no ar o nosso bate-papo de toda sexta-feira no Contraficast, que é o Fatos da Semana. A gente faz um resumo do que aconteceu na categoria bancária e no Brasil durante a última semana. Hoje a gente vai falar, claro, dos ataques terroristas aos três poderes, semana agitada em Brasília, na política, e também as notícias da categoria bancária. E é por essas notícias da categoria bancária que a gente começa. A Caixa completou 162 anos nessa quinta-feira, dia 12 de janeiro. Nesse dia, sindicatos realizaram atividades na frente de agências e departamentos do banco para destacar a importância e o papel fundamental desempenhado pelas empregadas e empregados da Caixa Federal para a execução de diversas políticas públicas sociais do governo federal. Para destacar a importância da Caixa, inclusive, a coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, Fabiana Uehara Procholt, afirmou que o banco é o principal financiador do sonho da casa própria. Sem a Caixa, ela diz, o déficit habitacional no país seria ainda maior. E só esse ponto já seria suficiente para ressaltar o papel fundamental exercido pelo banco, que também contribui com a administração de recursos e o pagamento dos mais diversos benefícios sociais do governo federal à população mais carente e dos trabalhadores de uma forma geral. Bom, nesse mesmo dia, tomou posse da presidência da Caixa a sindicalista Rita Serrano, que era até então representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa e foi escolhida por Lula para ser a gestora da instituição. Na posse, ela prometeu acabar com a gestão pelo medo imposta às empregadas e empregados em gestões anteriores e manter uma relação de respeito e diálogo com as entidades de representação sindical dos trabalhadores. Um outro ponto destacado é a promessa de busca pela redução das taxas de juros aplicadas pelo banco, especialmente nas linhas de crédito consignado, para beneficiários de programas de transferência de renda do governo federal. Maria Rita Serrano ainda falou que vai abrir novas agências da Caixa. Ela entende que a situação da Caixa hoje é difícil, mas é necessário chegar aos pontos onde a bancarização, os serviços bancários não são acessíveis à população. A gente vai ouvir um trechinho do discurso da Rita Serrano agora. Foram anos difíceis. Batalhamos para que a Caixa se mantivesse pública. E aqui está Takemoto, presidente da FENAI, que representa toda essa luta que nós fizemos. Frente às ameaças de privatização, enfrentamos o completo desmantelamento da estrutura do banco, a falta de empregados, pressão de toda a ordem, desrespeito aos processos seletivos, aumento do assédio moral e sexual. Vivemos a pior crise reputacional da Caixa com as denúncias de assédio sexual contra seu principal dirigente. E mesmo assim, com todas essas pressões, estivemos na linha de frente do atendimento a milhões de brasileiros desamparados pela crise econômica, social e sanitária que abateu o país. Perdemos na pandemia mais de 100 colegas e prestadores de serviço. Nosso respeito às famílias e amigos. Mas todo esse processo provou que carregamos na veia o DNA da missão pública, nosso compromisso com o país. Agora, pessoal, é a hora de construirmos juntos uma nova Caixa para um novo Brasil. Essa é a nossa missão. Bom, além de Rita, Taciana Medeiros toma posse da presidência do Banco do Brasil nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro. E agora as notícias do país. Brasília, 8 de janeiro de 2023, uma semana depois daquela festa maravilhosa da cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, festa democrática em que o povo, representado pela sua diversidade, entregou a faixa de presidente, a faixa presidencial a Lula, o país acabou assistindo a cenas de barbárie na capital federal, com os ataques terroristas de bolsonaristas aos três poderes. Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, respectivamente o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Momento de tensão e resistência da população brasileira. Agora, a tentativa de golpe dos bolsonaristas que não aceitam o resultado legítimo e soberano das urnas, com a maioria da população brasileira elegendo Lula e dizendo não a Jair Bolsonaro.
A partir dos ataques que pegaram de surpresa o país, os fatos foram vindo à tona e a gente pode destacar em um breve resumo aqui no nosso Contraficast. Primeiro, houve uma omissão da segurança na Praça dos Três Poderes por parte do governo do Distrito Federal responsável pela segurança. Lula, que estava em Araraquara, no interior de São Paulo, aquele dia, visitando a cidade para ver o tamanho do estrago que as fortes chuvas ocorridas antes ainda do fim do ano haviam provocado na cidade, acabou decretando intervenção federal no Distrito Federal. Alexandre de Moraes, ministro do STF, afastou o governador Ibanez Rocha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, nomeado secretário de Segurança do Distrito Federal no governo Ibanez Rocha, tomou posse no dia 1º de janeiro, aliás, no dia 2 de janeiro, e logo depois viajou para os Estados Unidos. Isso tudo mesmo com os vários indícios de que haveria a manifestação terrorista que já vinha sendo, inclusive, anunciada pelas redes sociais bolsonaristas. Ainda na segunda-feira, uma torre de energia da Eletrobras foi derrubada e outras foram danificadas, com fortes indícios de atentados bolsonaristas. Petroleiros também se mobilizaram para evitar ataques às refinarias da Petrobras, também sob risco. Anderson Torres, que a gente está falando, dias depois teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes. Ele deve chegar ao país na segunda-feira. Do protesto do último domingo, protesto terrorista, vale dizer, mais de 1.500 pessoas foram presas e serão investigadas. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, determinou o desmonte dos acampamentos em frente aos quartéis que perduravam desde o dia 30 de outubro após o resultado das eleições presidenciais. Determinou ainda multa e apreensão de veículos que obstruírem ruas e avenidas. Enquanto isso, Bolsonaro continua nos Estados Unidos. Parlamentares americanos querem a revogação do visto de permanência do ex-presidente. Ele chegou a ser internado em um hospital, isso segundo informações próprias nas redes sociais do próprio presidente, para tratar de um desconforto intestinal. Bom, o que está sendo feito a respeito de tudo isso? Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal, até a PGR, estão investigando os fatos. A AGU, a Advocacia Geral da União, já pediu bloqueio de bens de empresas de transporte e também de terroristas, empresas que teriam financiado os atos do dia 8 de janeiro. O total desses bloqueios chega a 6,5 milhões de reais e servem para ressarcimento dos estragos provocados nos prédios públicos. Aliás, por enquanto, esse valor se refere somente ao prédio do Senado no Congresso Nacional. O valor pode, portanto, aumentar à medida que forem contabilizados os outros prejuízos causados pelos bolsonaristas aos outros 2 prédios, Palácio do Planalto e STF. Esses estragos incluíram a destruição de obras de arte, objetos históricos, roubo de computadores e celulares durante a invasão, uma coisa terrível. Resistência. Ainda na segunda-feira, logo depois do fatídico domingo, as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram atos de repúdio aos ataques terroristas que foram realizados em várias cidades do país. A Contraficute participou dos atos. Em nota, a Confederação reforçou que os atos são intoleráveis. Diz trecho da nota, abre aspas, mais do que tentar derrubar o governo legitimamente eleito, eles atentam contra todas as instituições que representam o Estado democrático de direito em nosso país. Ao invadir e depredar o Congresso, Palácio do Planalto e a Suprema Corte, os terroristas tentaram colocar em prática o crime que já vinham cometendo ao tentar forçar a intervenção das Forças Armadas para que impedissem o cumprimento do mandato da Presidência da República e o funcionamento do STF e do Congresso Nacional, mas também de todo o país, ao bloquear estradas, impedir o tráfego e o abastecimento de combustíveis, alimentos, produtos de todos os gêneros. A nota ainda cobra a punição severa aos radicais de extrema-direita. Bom, governos de diversos países como Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Portugal, Argentina, até mesmo a Rússia e a Ucrânia, que estão em guerra, também repudiaram os ataques à democracia e a tentativa de golpe no Brasil. Uma pesquisa essa semana foi feita para saber a opinião da população brasileira a respeito dos atos. A maioria considera Bolsonaro responsável pelos ataques do último domingo. O Datafolha afirmou que 93% condenam os ataques golpistas e a maioria defende as prisões. Para 55%, os atos de vandalismo têm influência do ex-presidente fascista. Para 64%, o presidente Lula vai conter os novos atos. Mas voltando ao caso de Anderson Torres,
que é ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, uma diligência da Polícia Federal achou um documento em sua casa, uma minuta de decreto para instaurar um estado de defesa na sede do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e mudar o resultado das eleições. Para a Polícia Federal, é uma clara prova de que Bolsonaro cogitou um golpe de Estado no Brasil. Flávio Dino, ministro da Justiça, vai pedir a extradição do Anderson Torres caso ele não se apresente até a segunda-feira. Enquanto isso, continuamos todos em alerta e em estado de defesa pela nossa democracia. Aliás, vale dizer ainda que representantes dos três poderes, além de todos os governadores, se aliaram contra os ataques terroristas em Brasília. Quem viu as imagens sabe que foram históricas, de todos juntos descendo a rampa do Palácio do Planalto, defendendo a democracia, repudiando os atos terroristas. Mais notícias. Cartão corporativo. O sigilo de 100 anos de Bolsonaro foi quebrado no cartão e foram verificados gastos astronômicos. Os valores chegam a 13 milhões em hotéis de luxo e incluem ainda gastos fora do comum, como alimentação em padarias, em especial em tempos em que o ex-presidente Bolsonaro fazia motociatas e passava férias. Um desses casos é o Ferrareto Hotel, no Guarujá, onde Bolsonaro costumava passar férias. Passou lá em 2021, carnaval de 2022 também, fazendo passeios de moto e jet ski, sem cumprir nenhuma agenda oficial e sendo bancado pelo dinheiro público. Um outro caso, a padaria Santa Marta, no Rio de Janeiro, recebeu, em média, R$18 mil por nota emitida. Ou seja, em compras feitas no estabelecimento. A maior delas, um total de R$55 mil. Esse valor equivale hoje a cerca de 42 salários mínimos, gastos em uma única compra. Mas o ContraFcast tem boa notícia também. Essa semana aconteceu a posse das ministras do governo Lula, 2 mulheres em cerimônias cheias de simbolismo e diversidade. Sônia Guajajara assume o Ministério dos Povos Indígenas, ministério inédito, aliás, ela é a primeira de povos originários à frente de um ministério, e Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, que assume o Ministério de Igualdade Racial. Discursos históricos mostraram que a verdadeira democracia no Brasil está em curso. Lula também sancionou a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. O texto define pena para injúria de 2 a 5 anos de prisão e cria o crime de injúria racial coletiva. Já na economia, adicional de R$150 por criança do Bolsa Família começa em março. O ministro Wellington Dias disse que cerca de 10 milhões de cadastros ainda têm indícios de irregularidades e que vai incluir famílias que mais precisam. E aí a gente volta ao papel da Caixa Econômica Federal, que é fundamental na distribuição, na gestão do Bolsa Família, né, dos programas sociais do governo federal. A gente termina esse ContraFcast por aqui, mas a gente se fala na próxima edição. Muito obrigado pela sua companhia, até lá.